conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés. Como em chuva, eu peço que caia devagar, sou mole esse pouco de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais sobre chuva. Eu peço que caia devagar, Senhor, sou mole esse pouco de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Você que tem medo de chuva, você não é de papel, muito feito de açúcar, papaci bom, é os querentes tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu, a energia dessa água sagrada, nos abençoa da cabeça aos pés. Hoje chuva, eu peço que caia devagar, sou mole esse pouco de alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais sobre chuva. Quero ouvir devagarzinho, alegria, para nunca mais chorar, para nunca mais chorar. Bom dia! Muito bom dia! Bom dia a todos que estão aqui presentes nesse mais um encontro do Papeando com a Terapeuta. Você tem medo É de isso chuva? aí. Você tem medo de chuva? Você não é nem de Não, papel? Muitos medos feitos de açúcar ou algo parecido com mel. Ai, que delícia! Hoje, esse tema mexeu tanto comigo, tanto, que logo no início, quando a gente decidiu, esse tema me veio esse shot, o shot da alegria, fala mansa. Qual é a fala mansa que você está dando ao seu coração, à sua vida? Qual é a fala mansa, não abusiva, carinhosa que eu estou dando para mim? Quem nunca teve vontade de cair na chuva, de deixar-se molhar? Quem nunca teve vontade de pisar na lama e sentir aquela energia que caiu do céu, mas que volta em cima de você? Quem nunca? Quem nunca se achou que é feito de açúcar e que se cair uma gotinha vai atrapalhar, vai virar um melado? Ai, que delícia vivermos nesse mundo que a gente tem a oportunidade de estar aqui neste momento presente hoje, trazendo esse tenso, denso, complexo, amplo e tão maravilhoso tema. Medo, uma emoção tão presente a cada dia mais, nesse momento atual, nessa mais uma crise que estamos passando, enfrentando. Qual é o medo que eu estou carregando? E qual é o medo que eu carrego para o outro? Eu iniciei hoje esse nosso encontro com essa fala, com essa reflexão, com esse shot, com esse trazer-se para dentro, para esse acolher, para essa sacudida. Quantas vezes a gente não percebe o cheiro da chuva, a beleza daquela chuva, daqueles momentos sombrios que a gente passa, daquela cruz que a gente carrega,
mas o que está por trás daquela cruz, daquele peso? Será que realmente é só peso, é só dor? Então é com muito amor, com muita alegria, que eu acolho todos vocês mais uma vez aqui com a gente. Mande os coraçõezinhos, porque a gente ama receber amor, a gente ama receber energia positiva. Manda esse aviãozinho aí para várias as pessoas, aquelas que você não está perto, aquelas que você está perto no sentimento e não fisicamente, mas que você gostaria de presenteá-las hoje com esse tema. Medo de quê? Muito bom dia, Daniela. Muito bom dia a Bom todos. dia todo nosso. Falamos eu, você ou nós. Lê, você acordou super inspirada. Gente, essa é a Alessandra Costa, coach de vida e superação. Ela é incrível. Ela tem muito para te ajudar. Ela tem muito para somar. Ela é uma pessoa treinada, habilitada a estar com você na construção de quem você é. Nesse diferencial que todos nós temos, né, Lê? Essa é a Alessandra Costa, quem me convidou para estar aqui hoje. Acordou E extremamente inspirada. essa daqui, ó, é a Daniela Sturt, essa rosa que está nos deixando mais leve e com o cheirinho das rosas, aquela que leva a gente à ampliação, aquela que nos acolhe e nos faz olhar de um outro ângulo, a nos reconhecer, a nos levar para a chuva e deixar que a chuva, a gente molhe com essa chuva. Com grande prazer, estamos aqui. Você tem medo de quê, Dani? Me conta. Cadê o medo? Que o medo até desconectou. É assim. Gente, somos feitos, temos sentimentos. E tá tudo certo, Dani. Até a internet está com medo de te ouvir, de nos ouvir. Deixa ela aí. Estamos quietinhas, só esperando ela reagir. Eu estou disponível. Vamos ver se a internet também tá. Bom, vamos lá. Lê, aproveitando sua chuva, seu sol, seu shot, queria deixar uma reflexão a respeito disso. Posso? Claro, Eu deve. acho que tem muito a ver, porque se falamos de medo e percebendo quanto somos sensoriais, às vezes deixamos até de curtir, né, os movimentos da natureza. Às vezes a chuva cai e às vezes tem um som tão bom. Até os raios, os trovões são gostosos de ouvir se pensarmos do ponto de vista que tudo é certo, que tudo é de Deus. Ai, Dani, mas chuva faz sofrimento, catástrofe? Sim, faz. Aí é a força dela. Mas ela ainda assim traz sua beleza. E se fecharmos os nossos olhos dentro da segurança das nossas casas e observarmos com o sensorial que temos, conseguimos entender que há uma beleza incrível até nesta dor. Se extirparmos o medo e deixarmos só a sensação de observação, a gente percebe como é delicioso um momento de chuva, principalmente à noite deitado na cama quentinha. Ah, Dani, mas tem tanta gente na chuva, tem tanta gente vulnerável, tem tanta gente debaixo das pontes dos viadutos. Sim, tem. Mas cada um escolheu como contar a sua história nessa passagem. E se entendermos que as forjas que vivemos são escolhidas por nós, essa é a minha verdade, tá, gente? É como eu vejo a vida. Porque só assim para mim faz sentido. Porque se não escolhemos as nossas forjas, esse mundo não pode ser justo. Por que que uns nascem com tantos recursos e outros sem absolutamente nada? Então, quando eu me fecho em medo, a chuva passa. E aí vem o sol. Mas eu não saio nele, porque lá fora está molhado.
E por medo eu não quero pisar naquela lama. E aquela lama se torna, aquele empoçado se torna muito maior que a beleza daquele sol que já apareceu. E eu fico ali naquele medo até que essa lama seque. Estanque que se chama isso. Então adorei o jeito que você abre essa nossa live. Porque sem querer, querendo, falamos de medo, nessa beleza de colorir o dia, porque esse sol seu está brilhando, é nítido. E a gente traz aquilo que a gente tem dentro. Muito, muito bom. Ai, que delícia, é isso mesmo. Eu vou te falar uma coisa, eu vou revelar uma coisa aqui. Eu sou louca para pisar na lama, mas eu ainda não tive coragem, sabe, de sapatear naquela lama, naquele barro e envolver naquele barro. Eu acho que tem tanta energia. A próxima chuva e o próximo barro que eu encontrar, eu prometo que eu vou passar por essa experiência. Que delícia! Muito bom, só tenho uma notícia para te dar. Estamos entrando daqui a pouco no inverno, não vai chover tão cedo. Mas o dia que a chuva chegar, deixa a chuva chegar. Eu vou É contar isso outra aí. experiência na corrida, porque como eu acredito que algumas pessoas, ou várias das pessoas, elas já me conhecem ali atrás, ó, e tem alguma das minhas registros de conquista. Correr na chuva, às vezes nos treinos, falar, ai, tá chovendo, eu não vou não, dá um desânimo. Mas quando você tá na pista, quando você tá na rua e cai aquela chuva, uau, não tem coisa melhor. É tão inspirador que dá vontade de você correr mais, e correr mais, e correr mais. A gente usa o termo de lavar a alma, e é isso mesmo. Vamos lavar as nossas É almas. isso. E quantas chuvas internas a gente não deixa de passar por medo da metamorfose, das transformações, né? Tem tanta coisa para mudar o tempo todo e às vezes estancamos algo, ficamos ali, ó, por décadas, resistindo ser quem somos, por medo. Mas medo de quê? Uma outra reflexão, Dani, para a gente pensar. Os nossos medos, eles são nossos ou eles são do outro? Porque a gente carrega uma herança. A gente é feito de partes. A gente vive numa sociedade. E quando a gente traz esse tema, eu gostaria imensamente que você refletisse a partir deste momento, para a gente começar a dividir, a identificar. O medo que eu tenho é meu ou é do outro? Para aí depois a gente conseguir identificar. Que medo é esse? O que é medo? Vamos lá? Vamos, claro, adoro. Primeiro, é bom lembrar que o medo, ele é um mensageiro. E eu só transformo ele na mensagem se eu me apossar dele. Nossa, mas que confuso isso. Vamos desenhar. O medo é como o carteiro. Ele bate na sua porta. Mas você só vai se tornar esse próprio medo se você pegar essa carta. Se esse carteiro bate a sua porta e você olha para essa carta e diz, essa carta não é minha, você não toma posse dele. Esse medo é uma sensação e ele tem o tamanho que eu dou para ele. É algo construído na ilusão. Porque o medo, ele não é propriamente algo. Ele é a sensação daquilo que eu quero trazer. E eu construo o tamanho disso dentro de mim. Se eu nutro ele, ele cresce. Se eu dou força para ele, ele toma posse de mim. Então, é claro que eu não devo me anular dele, porque senão eu posso atravessar a rua e ser atropelada. É importante ter uma porção do medo. Aliás, é importante ter uma porção de qualquer um dos sentimentos, né?
Até o próprio ego, que todo mundo fala assim, ah, você tem que se liberar desse ego. Não, não tem. O ego é importante para o alto valor. Mas tudo tem que ser na medida. Bom dia, Micheline. Bom dia, gente. Receber um bom dia, assim, uma mensagenzinha, é uma delícia. Então, voltando. Quando eu não me aposso desse sentimento com profundidade, ele não tem autorização de crescer em mim. E quantos são desses medos que não são meus? Respondendo à pergunta da Alessandra, ao questionamento. Quantos desses medos são heranças herdadas pelos meus ancestrais, pelas crenças que eu construí lá atrás? Manga com leite mata, não sai sem blusa que você vai se resfriar, não sai na chuva que um raio pode te acertar. Sabe? Tantas são as coisas que construíram a gente, que algumas pessoas são tomadas por esse sentimento. Então é hora, nesse momento, de avaliarmos quanto disso é meu e quanto disso é herança. Tem gente que não saiu de casa nessa pandemia. Tem gente que não tirou a máscara nem um dia. Mas não parou um minuto para fechar esses olhos e escutar o barulhinho da chuva. Não parou nem um minuto para sentir o cheiro da terra molhada. Bom dia, minha irmã. Entrando agora, que gracinha, família é tesouro. Então, Alessandra, quando eu penso que eu construo as minhas conexões com a vida, eu também sou responsável por me deixar sucumbir diante de tudo isso. Eu transformo o meu medo num fantasma gigantesco que me aterroriza. Eu transformo o medo num guardião feroz que me aprisiona. Ou eu transformo o medo em uma sensação apenas, assim como a sensação de escutar a chuva e perceber e sentir o cheiro dela caindo. Eu escolho. É isso. Não tem como fugir disso. Mas eu tô tão cega por essas sensações que eu já aprendi, eu já me acostumei a tal da mente falando, que eu não deixo meu coração sentir. Então, primeiro eu olho para a aranha e sinto medo. Eu vivi anos com pavor de lagarta. Eu tive até que fazer processos de hipnoterapia para encerrar uma fobia de lagarta. Mas dentro de mim tinha uma mensagem interna que dizia: aquilo é perigoso, aquilo é um dinossauro. Eu vi uma lagarta imensa na minha frente, porque a minha mente construiu ela assim. No dia que eu entendi que ela era só uma lagarta e que eu podia ficar pertinho dela, que ela não ia fazer nada de mim, comigo, mas que eu precisava controlar o que eu sinto por dentro antes de mais nada, para que esse descontrole não me destrua. Eu comecei até a ver beleza nas lagartas. Fui pro sítio com a minha irmã no início do ano e uma lagarta peluda, tirei até foto, subiu na latinha de cerveja e eu consegui observar e fotografar a trajetória dessa lagarta. Tá lá registrado, para mim foi a minha vitória. Eu atravessei a minha noite escura do medo. Eu atravessei o meu momento sombrio do medo. Você tem medo de quê, Lê? Você falando disso, e eu quero agradecer também a minha mãe, que ela está aqui, acabou de entrar. Que delícia ter a sua bênção aqui. Me sinto muito honrada. E me remeteu, Dani, dentro de tantas outras coisas, me veio aqui o medo que eu tinha de me expor, mesmo antes do vitiligo. Porque, para quem não sabe, eu sou gaga. Uma das minhas diferenças. E hoje eu me vejo como palestrante. Imagina. Hoje você é uma pseudo-gaga. Você finge que é gaga para viver. Porque para mim você tá linda, você tá perfeita. E aí, quanto tempo eu tive medo de falar? Eu tive medo de expressar, porque o meu medo era tamanha de ser chacoteada, de ser zombada, de ser criticada pelas pessoas, que eu me calava, em todos os sentidos. Então, hoje que eu falo ao longo do tempo,
eu percebi o quanto do medo ele me aprisionava de falar. Eu queria falar, eu tinha coisas para falar na escola, na faculdade, em todos os processos, no grupo de amigos, porque a primeira reação que as pessoas tinham era de rir, porque era engraçado. É engraçado mesmo. Você está diante de uma pessoa e ela fala, alô, por quê? Era assim, é engraçado, né? Mas eu venci. Eu olhei para esse medo tamanha, essa dor tamanha, e eu consegui identificar que esse medo, essa crítica era do outro. O que o outro ia pensar, o que o outro ia fazer, era problema do outro. O que eu precisava era de me comunicar. Esse era o foco. Então, hoje aqui, eu me sinto tão empoderada diante das câmeras, diante de você e de todos que estão aqui nos assistindo, que se por algum momento eu ratear, isso faz parte de mim, faz parte da minha E tá essência. tudo bem. Eu abracei esse medo e falei assim, vamos comigo, porque você me dá suporte, você me dá coragem, porque o medo e a coragem, eles não são rivais, eles são parceiros, São irmãos. são irmãos, porque para você ter uma coragem, você tem medo. Quem não tem medo? Então, só refletindo, eu tinha medo de falar em público, de pensar. O meu medo não era de falar, porque eu sabia o que eu ia falar. O meu medo era da reação dos outros para a minha fala, o meu jeito de falar. Então, percebem que o medo, eu vivi grande parte da minha vida com um medo que era do outro. Aí veio o vitiligo para estampar. No início eu me tampava, porque eu tinha medo de me expor, medo do que as pessoas iam falar. Olha só, mais um medo. E o medo meu que eu tenho pânico, são dois. Ir no dentista e andar de ônibus. Não sei por quê, ou eu sei por quê, mas eles são medos. Que quando eu preciso de passar por essa situação, eu me travo. Aí eu preciso de ter a coragem, de buscar a coragem dentro de mim para vencê-los. Porque a gente precisa de ir no dentista. A gente necessita, é uma necessidade básica. E por algum motivo, e por uma situação ou outra, andar de ônibus. Faz parte. E aí? Eu tenho que ir, não tem? Então, os medos, muitas das vezes a gente acha que é um leão, né? É uma emoção. Mas quais são os sentimentos que estão por trás desse medo? É outra reflexão que a gente está trazendo aqui hoje. É a gente começar a nomear, a dar nome. O medo é um gigante, é um leão. Mas será mesmo que ele não é apenas um gatinho? Amplia isso para a gente, Dani. Pois é, e isso que você falou é muito certo. É preciso saber olhar para aqueles medos que eu tenho negados. Porque quando eu nego, eu reprimo isso dentro de mim, eu fico refém disso. Quantas vezes esse mundão já te deu mensagens de que você não estava adequada? Olha o que você diz. Eu tinha tanto para dizer. Eu tinha coisas para falar na escola. Eu tinha mensagens para trazer. Mas aí você freia por medo. Por medo da exposição, por medo do ridículo, por medo de entregar-se àquele momento. E aí vem aquela famosa frase: se tiver medo, vai com medo mesmo, mas vai. Porque a gente só atravessa essa trincheira se a gente se arriscar. Aparentemente, numa fala, parece muito fácil, mas é aí que está o desafio. É aí que está a nossa função desse encorajamento. Porque eu passei por trincheiras, você passou por trincheiras. Quantos de tantos que eu já conversei nessa sala
não tiveram coragem de arriscar-se. E passou uma vida inteira em frustração, com aquele sonho guardado por medo, com aquela decisão guardada por medo, com aquele movimento íntimo guardado por medo. Quantas pessoas chegam num processo de casamento de 20, 25 anos, sem ter experimentado o prazer de relacionar-se, por medo de entregar-se, porque tem tanta voz interna, tantas crenças gritando dentro deste ouvido, que elas fazem relações vazias, constroem relações vazias, não experimentam um amor de fato, não sabem nem que ama, o que a gente conversou na live passada. Fala, eu te amo sem amar, nem experimentou o amor. O medo estanca. Como você disse, o medo é parceiro. E eu ainda arrisco dizer que o medo é irmão. Porque quando eu coloco o medo ao lado da coragem, quem tem irmão sabe como que irmão atrita. Irmãos não existem para ser docinho com o outro. Irmão é ajuste. Então o medo e a coragem são irmãos para trabalhar esse ajuste de quem eu sou. E quando eu consigo entender isso em humildade, eu não vou de peito aberto enfrentando isso, mas eu vou humilde, olhando, expandindo, me acolhendo, expandindo e me acolhendo. E percebendo, reconhecendo que o que acontece é que a gente não entende que cada sensação de medo é uma emoção. Porque primeiro eu jogo um vórtice grande de medo porque eu tive receio do julgamento, de me machucar, de sofrer, de não dar conta, de recuar. Isso tudo é emoção. E essas emoções são ilusões. Toda emoção é ilusão. O que eu preciso fazer é me ancorar em quem sou. Porque eu sou uma alma, antes mesmo desse corpo. Esse corpo me veste. Mas a minha alma anseia por expansão. E quando eu consigo fazer esse processo de um passo a Isis, que conseguiu entrar hoje. Gratidão, Isis. A Isis é uma filósofa. Que honra ter você aqui. O Jader também, Alessandra, acaba de entrar, que beleza! Sejam bem-vindos, Jader. Espero que a Fátima esteja com você. Voltando para o nosso assunto, essas mensagens me tiram a concentração, porque eu fico tão eufórica, eu amo gente. Mas voltando para o assunto, isso que eu estou fazendo é expandir uma emoção. Eu poderia ter ficado intelectual, comedida e fingir que está tudo bem, mas ao ver uma pessoa entrar, que eu gosto muito, olha que delícia, a Kelly entrando também, eu expando, então eu não estanco nada. E mesmo que eu perca o fio da meada por um pouquinho de tempo, logo eu corrijo o trajeto. E aí fica tudo bem e eu fico em ordem. Então o meu cardíaco fica livre para pulsar. Mas eu preciso colocar o julgamento num cantinho seguro. Eu não posso também me negar da existência dele. Porque ele também faz parte. Quando entendermos que para nos livrarmos destas tensões, eu não posso negar. Eu tenho que aliviar. E quando eu consigo aliviar essas sensações, eu consigo ficar num lugar seguro. E até essa sensação de medo também diminui. E quando eu consigo também diminuir essa sensação de medo, eu consigo me conectar com a coragem do arriscar-se, do dar mais um passo, do ir um pouquinho mais além, de deixar essa alma expandir, que é uma coisa linda. Quanto de expansão há dentro de você nesses últimos tempos, Alessandra? É nítido. Quanto há de expansão em mim? Cada vez que a gente toca uma alma, somos também tocados. E é preciso coragem para fazer isso. Isso para mim foi um desafio. Aparecer, logo eu, que sou uma ermitona, que estou sempre guardada, com poder de fala, com consciência crística, mas guardada, por medo do julgamento. Fui tão julgada a vida inteira. Sempre, para com isso, menina.
Fecha a boca. Fala mais baixo. Para de falar esses pensamentos, você tá fora, você tá doida, isso que você tá falando não tá errado, Deus vai te castigar. Nossa, quanto eu já ouvi isso. Porque eu sempre disse que somos duais. E minha mãe sempre falava assim comigo, Deus vai te castigar, você fica falando que você tem um demônio aí do seu lado? Minha mãe é extremamente religiosa. Você tá doida? Deus vai te castigar. E eu falo, mamãe, mas temos o demônio aqui, o diabinho aqui, o anjinho aqui, eles falam o tempo todo ao meu ouvido. E é para isso que existe a separação do joio e do trigo. Eu vou saber quem eu escuto. Não tem a história lá do... Temos um cão feroz e um cão mansinho em nós, e vai ficar quem a gente nutre melhor, quem a gente alimenta melhor? É isso. O tempo todo. Só que um lado me emudece, me entristece, me aflige, me estanca. E o outro lado me expande, me transforma, me amplia, me multiplica. E eu vou escolher quem eu quero ser o tempo todo. Mas não adianta eu dizer que estou aqui em expansão, sendo que eu de verdade estou vibrando aqui. E aí eu falo, não, eu estou em expansão, Deus me cuida, os meus anjinhos falam comigo, eu escuto, mas eu estou te vendo julgar. Eu estou te vendo apoiar mentiras. Eu estou te vendo manipular. Quem que você está servindo? Aí eu vivo doente. Eu vivo ancorada em medos e aflições. Será que esse corpo está agindo alinhado ao pensamento e ao sentir? Que é aquilo que nós já dissemos, não adianta falar. Se eu não ressono em pensamento e sensações amorosas, aí a vida não expande. As coisas não dão certo. Os caminhos não se abrem. E aí eu vivo aflita. As coisas não dão certo para mim. Medo de quê? Medo de mim mesma? Porque eu trago em mim Deus e a escuridão. Eu trago em mim a vibração mais alta e a vibração mais baixa. Medo de quê? Eu sou o meu algoz? Ou a minha própria salvação? Mas não adianta eu ficar achando que estou ótima se os meus comportamentos são obscuros. Ah, são só preferências. É preciso discernir. Tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que dorme com todas as luzes acesas. Não é hora de parar um minuto em astúcia para refletir? Quanto de escuro há dentro de mim? O que aqui em mim está frágil o suficiente que não tem luz para iluminar? Quanto eu não confio nas minhas costas? Quanto eu estou sempre observando? O que há de errado nisso? Por que não há paz em mim? Eu tenho medo de quê? Você lida bem com o escuro, Alessandra? Lido. Eu gosto do escuro. Claro que em proporções, em momentos, uma coisa que eu adorava no escuro, meus avós maternos, eles são do interior. E lá atrás, a gente ia para Morro do Pilar. Eu tenho uma tia que mora na Serra do Cipó, é caminho. E meu tio, ele trabalha até hoje com carvão. Então, ele tem aquele caminhão com carroceria, né? E a gente ia deitado na carroceria do caminhão, à noite. Ai, que privilégio. E a gente olhava o escuro, e que não estava escuro, porque a lua, as estrelas, elas clareavam tanto que aquilo era uma aventura. Então, que na verdade, o nosso escuro, será que realmente ele não tem luz? A gente não deixa uma brechinha dessa luz? E tem momentos que a gente precisa, é necessário uma escuridão.
Quantas vezes eu deito, eu coloco uma venda no meu olho porque eu quero ficar escura. Eu quero voltar para mim. E nessa reflexão, eu quero dizer aqui uma coisa. Oi, chuva, eu peço que caiar devagar. Só molhe esse povo de alegria para nunca mais chorar. Então é um processo. A nossa vida, a superação do medo é um processo. O nosso despertar para o nosso autoconhecimento, ele é um processo. Tenha paciência, tenha calma, não tenha vergonha de se olhar, de identificar os seus medos. Alguém aqui disse, eu tenho medo de altura. Eu também tenho medo de altura. Tem gente, a minha irmã, ela tem medo, pânico de lagartixa. Ela entra em parafuso. Ela está aqui nos assistindo. Tem gente que tem medo de andar sozinho. Tem gente que tem medo de comer alguma coisa diferente e passar mal. Então, sem julgamento, o medo é de cada um. Acolher esse medo devagar. Entenda, esse medo é meu, é do outro, não é meu. Ah, esse medo é do outro. Então, entrega uma para o outro e vai fazendo um processo de acolhimento para que você possa, mas eu vou viver em plenitude? Não. A questão é, a cada vez que eu me fortaleço, eu vou estar mais preparada, mais com suportes, com energias, com amparos, para ir superando os passos da vida. Quando a pessoa fala assim, eu busco o equilíbrio. Eu não gosto muito desse termo, eu busco o equilíbrio. Porque o que é o equilíbrio? É algo estático, parado, nem para um e nem para outro. Eu quero uma vida estática? Eu quero parar, eu quero ficar nesse marasmo? Não. Eu quero uma vida de fluxo. Até porque o que é linear morreu. Né? Até na maquininha, no hospital. Se ficou linear, morreu. Parou. Então é outra reflexão. Eu busco o equilíbrio, eu busco a segurança. Qual é a segurança que eu tenho buscado? Eu estou dentro de casa porque eu tenho medo do coronavírus, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de contaminar outras pessoas, eu tenho medo, o tempo está passando, e o que você está fazendo? Não estou julgando ninguém, cada um tem a sua opinião, está tudo certo. Mas é só uma analogia do que a gente está fazendo, né? Eu quero, qual é essa segurança de vida que eu busco? Tem pessoas que vivem buscando conhecimento, buscando, faz uma coisa, faz outra, tem 3, 4 profissões, tem pós-doutorado, PhD em tantas coisas, e eu quero mais dinheiro, eu trabalho. Qual é o objetivo? Onde você quer chegar? Então, é uma outra reflexão que está atrelada ao medo. Eu tenho tanto medo de passar uma necessidade que eu vou fazendo a coisa no automático. Mas qual é essa necessidade? Às vezes, a necessidade maior que você está tendo neste momento é de parar. Até porque não há seguranças, né? Exatamente. Né? Hoje eu acordei com uma enxurrada de mensagens, né, de sentimentos ao falecimento daquele ator, como ele chama? Esqueci o nome dele. Paulo Gustavo. Paulo Gustavo. E em uma postagens, ele fala assim, tenha resistência para sorrir. Acho que é uma coisa assim. Você já parou para pensar o quanto a gente tem sorrido? O quanto a gente tem nos divertido, o quanto a gente tem nos permitido ir além, olhar fora da caixa. Nossa, que aventura! Rir, imagina a gente rir. Vocês já viram aquela terapia do riso?
Um começa a rir, o outro vai rindo, o outro vai rindo, o outro vai rindo. Tem que ter resistência. E essa resistência, a gente tem que ter resistência também para outras coisas na nossa vida. Eu sou Porque a gente... suspeita. Que eu ri até de nervoso. Que delícia! Mas quantas vezes, quem nunca, né? Quem nunca parou para rir de uma bobagem? Quantas vezes eu já caí? Uma vez eu caí mas no banheiro, igual uma lagartixa. Eu dei um grito, uma perna para cima, o outro para lá. Quando meu marido ele chegou para me socorrer, ele começou a rir. E ele ria, e ele ria. Aí eu parei de chorar e eu comecei a rir. Por quê? E a gente foi rindo. Né? Então, qual é esse riso? Mas saber colher desse plantio não é fácil. Não, é por isso que eu trouxe esse trecho da música. Eu peço que caia devagar. Eu peço que é um processo, eu aceite esse processo. É um dia de cada vez. Eu vou cair, mas ao invés de desistir, não, eu vou continuar me tentando. Eu quero vencer esse medo. Eu preciso vencer esse medo. Olha aqui uma reflexão. Eu vou me dizer uma mesma coisa. Eu quero vencer esse medo. Quantas coisas eu também quero? Eu preciso vencer esse medo. Quantas coisas mais eu preciso? Eu decido vencer esse medo. Não é mais forte? Não traz Eu mais acho melhor acolher o medo. Quando eu acolho, eu consigo mensurar o tamanho dele. Sim. Porque quando eu nego ele, igual precisar, tudo é falta, né? Eu quero, eu preciso, tudo é falta. E acolher o medo, saber que ele existe. Quando você caiu, você teve medo de se machucar. E quando você vê seu marido entrando no banheiro e rindo, ele viu que você não estava machucada aparentemente. Oi, Ele tá. Ei, Cassiano, bom dia! Foi mais uma vez, eu já tive várias. É verdade, gente, a leveza da infância é uma delícia. Olha o sorriso com os olhos, que delícia. Hoje eu vou lá para minha escola. Muito bem, voltar às aulas é muito gostoso, né? Faz parte, gente. É isso, não negar os percalços. As coisas são acolhidas quando elas chegam. E não tem nada mais precioso que um filho. Feliz da mulher que se permitiu a maternidade. Nada contra as que não quiseram ter filhos. Por mais difícil que pareça, e é uma delícia, né? Falar nisso, oi filho, ele está aqui me vendo hoje. Moisés, Alessandra, isso que você fala é muito importante. Você fala desde lá de trás coisas que eu tentei guardar para repercutir, mas como a fala foi longa, algumas coisas eu perdi. Mas a nossa mente produz sonhos. E a gente só realiza aquilo que a gente fortalece. E você disse, tanta gente dizendo que fazendo, acontecendo, estudando, fazendo 1000 profissões e com medo da escassez. E a gente já parou para perceber que somos a energia que emanamos? Eu me esforço, eu me esforço, eu me esforço intelectualmente. Mas quando eu alinho o que eu faço com o que eu desejo, com o meu sentido de viver. Quanto que esse alinhamento está me construindo? Porque uma coisa eu posso dizer certamente, Alessandra. Quando algo não está dando certo, para um minuto e observa. Está alinhado? Porque não adianta me intelectualizar. Se ele não estiver alinhado ao meu propósito, não vai dar certo. Está dando certo? Está alinhado. A história do Covid. Eu não saio de casa porque eu estou morrendo de medo. Você está alinhado ao medo? Cuidado com o Covid. Porque somos vibrações. E o Covid está num patamar energético. Assim como a saúde, a paz de espírito, a alegria, o amor também estão em outras vibrações. Então, o Covid vibra baixo.
Se eu vibro alegria, eu já saí do patamar vibratório dessa energia. Então, dificilmente este vírus vai me acessar. E se me acessar porque eu baixei um pouquinho e eu subo de novo, ele vem fraquinho. Você falou do Paulo Gustavo. Respeitosamente, eu queria aproveitar a oportunidade. Eu vi mais de uma reportagem dele dizendo: eu tenho problema respiratório, meu maior medo é pegar o Covid. E ele é acometido do Covid e ele sofre todos esses tempos e a gente acompanhou. E ele se vai. Ele é um cara super feliz, aparentemente, cômico, né? Feliz, alegre, de um astral, tem filmes ótimos. Mas e o medo que ele expressa numa das entrevistas que ele deu? Ele diz claramente: eu morro de medo de pegar o Covid porque eu tenho um problema respiratório. A começar sistemicamente por esse problema respiratório. Pela leitura corporal, adoecer o pulmão é tristeza. Quanto que esse cara sofreu de sua infância, do momento mais remoto até os dias de hoje, para que esse pulmão até hoje fosse adoentado. Porque essas crianças que vão para a escola e pegam viroses atrás de viroses, e o nariz escorre, tem bronquite, asma na escolinha, o que elas têm? Elas têm tristeza, porque elas são rompidas. De 0 a 7 anos, eu sou a minha mãe, eu só quero a minha mãe. E eu vou para a escolinha com 1 ano e meio, 1 ano, meses. E aí eu sofro. E aí eu construo doenças no corpo. Pela homeopatia, que é o lugar onde eu posso falar, porque eu estudo homeopatia, tudo começa aqui, ó. Nesse campo que nem é mental, nem emocional, é esse éter, essa sutileza vibratória, e vem para esse subconsciente. Esse subconsciente trabalha a mente que realiza sonhos. Nesse processo, o que acontece? Eu adoeço, eu estou fragilizada. Vou falar uma verdade minha, não tomem para si, só observe. Tomem para si se quiserem, na verdade. Eu vejo o câncer também dessa forma. É uma doença que ainda não teve cura. Por quê? Porque ela não é uma doença que acomete aqui. Ela acomete aqui. Pela leitura corporal, eu adoeço o meu rim, eu adoeço o meu fígado, eu adoeço o meu pâncreas, meu estômago, meu intestino, meu pulmão, mas eu não adoeço meu coração. Não existe ninguém que teve câncer no coração. Por raiva eu adoeço meu fígado. Pensa nisso. Por estresse eu adoeço meu estômago. Mas também eu adoeço meu cérebro. Por que eu adoeço meu cérebro? Porque eu tenho uma questão amorosa relacionada às leis do amor. Eu envio para o meu cérebro um neurônio, inflama, manda mensagem para o coração. As leis do amor não são resolvidas aqui nesse órgão. Ele não tem câncer, então ele devolve para o cérebro e aí um câncer se instala. As células começam a se multiplicar para tentar resolver aquela questão. Assim como é com a raiva. Eu tenho uma questão com a raiva, eu vou tendo, eu não consigo resolver. Eu vou ao médico, o médico me dá remédio, eu resolvo meu fígado, ele já está meio adoecido, e aí eu não resolvo essa questão emocional, psíquica. E aí vem, informa lá, o neurônio inflama, manda mensagem para o fígado, as células começam a trabalhar para tentar salvar aquele órgão que lida com aquela questão. Então ali, o câncer é uma doença que tenta te salvar. O câncer é uma doença que vem para te dizer: viva, cuide dessa questão, mas a gente não consegue ver por medo. Pode ser que eu esteja equivocada, mas é como eu consigo enxergar melhor a explicação, porque nunca ninguém me explicou sobre o câncer. E as explicações que não há nenhum remédio que cure o câncer de fato. A cura do câncer acontece quando eu me comprometo a me curar. Observem.
Todo mundo tem um caso de câncer na família. Câncer de colo de útero, de mama. Essas fêmeas todas encerradas, anuladas, silenciadas pelo patriarcado. As mulheres mais livres, as mulheres mais donas de si, as mulheres que realizaram, que realizam, elas não constroem cânceres. As mulheres que constroem câncer, normalmente, elas são silenciadas. Elas podem até hoje estarem ótimas, mas lá no passado, em algum ponto da história, elas foram silenciadas. Do ponto de vista de serem fêmeas. Pode ser que eu esteja equivocada. Pode ser que essa não seja a verdade. E nunca é. Porque verdade são pontos de vista. A gente sabe disso, a gente já falou disso. Mas dentro de mim, do que eu carrego, para mim isso faz mais sentido. Quando eu tenho mais coragem, quando eu me jogo melhor para a vida. Não irresponsável, não de forma arbitrária. Mas quando eu me permito experienciar. Quando que eu, Daniela, consegui me resolver como fêmea? Quando eu decidi olhar para isso. Quando eu decidi perceber. Eu cheguei a dizer, algumas pessoas que estão aqui, inclusive, sabem, eu cheguei a dizer assim, gente, eu acho que eu sou andrógena. Eu acho que eu nasci para ficar sem ninguém. Eu não tenho sensações. Pense que triste que é isso. Até o ponto de me reconhecer fêmea. E o universo vai trazendo as coisas, os movimentos, as pessoas para nos trabalhar. E é preciso ter coragem de aceitar o desafio. Mesmo que seja um desafio que passa e te transforma. E aí estudar o Tantra foi quase que um pulso de redenção. Eu vi como é legal, então sem medo eu me joguei. E hoje eu quero ajudar pessoas a se livrarem desse ponto onde um estanque emocional tira mulheres e homens desse lugar sagrado do prazer. Quantas são as pessoas, Lê, que por medo dizem que amar é pecado? Do ponto de vista mais íntimo. Quantas pessoas se negam a experimentar de fato a delícia desse sagrado? Gente, se isso fosse pecado, seria criado por Deus. O nosso corpo foi modelado por Deus. Existe um encaixe perfeito. Será que isso é pecado? Mas por medo, por esse movimento. Estamos em evolução. Tudo está crescendo. Tudo está se movimentando. E essa hora de ampliação sem medo. Essa hora de atravessar a poça de lama, mesmo que suje os pés. Mas é tão bonito. É tão bonito, é tão amoroso. Eu me coloco a serviço, em alta disponibilidade. Porque eu sei que é difícil fazer o trajeto sozinha. Por isso eu me transformei em reconexão com o sagrado. Por isso eu auxilio pessoas nesse patamar energético. Porque há tanta gente triste por medo. Há tanta gente sozinha por medo. E só quem passa pela trincheira consegue dimensionar isso. Só quem passa pela trincheira consegue quantificar isso. Quantas mulheres foram para um convento? Não porque queriam um propósito com Deus, mas porque se atemorizavam pelo simples fato de relacionar-se. O medo estanca. O medo condena. Somos matriz da mente. E a mente é a realizadora dos sonhos. Ela constrói deuses e fantasmas. Ela constrói o profano e o sagrado. É preciso respirar. E deixar essas sensações se acalmarem. Nessa neutralidade, decidir quem eu quero ser. Sem medo. Ou com uma pontinha só dele.
Só assim a gente vai encontrar um caminho mais neutro, um caminho que nos conduz a melhores decisões, a melhores caminhos, a melhores relações. Eu falo de amor, Alessandra, eu transpiro. Quem me conhece sabe como eu ressono amor. É com esse calor que me sobe. Eu sou imensamente grata à sua atitude de abrir essa oportunidade para que as pessoas possam ouvir um ponto de vista que traga alguma ampliação, que também me ensine, que também me construa. Eu estou emocionada. Se É muito permita. verdade. Estou permitido. É muito porque a gente sabe como que a humanidade está adoecida. Como nós estamos adoecidos. Como que ainda nesse ponto da humanidade há um adoecimento íntimo. Nesse 5 do 5 do 5. Oi? Daniela ficou doida. 5 de maio de 2021. 5, 5, 5. Um dia incrível de abertura de portal para a quinta dimensão. Saindo dessa ilusão que a gente tem de ser tridimensionais simplesmente. Não somos só matéria, né, ancorada nessa gravidade. Somos mais. É preciso acordarmos, despertarmos para isso que está aqui, ó. Que nos transforma em quíntuplos, em sextuplos, em sétimos. Quantas dimensões forem mais, está disponível. Cabe a mim e a você aceitarmos ou negarmos. É da vida. Uau! Uau! Estou em êxtase. Delícia! E a gente já está chegando no nosso ciclo, encerramento desse ciclo, ao término desse nosso encontro, como passou rápido. E diante disso tudo, como eu trouxe a reflexão da música, eu vou encerrar com, eu acho que fala muito bem, eu adoro trabalhar com analogias, porque eu não sou dona da verdade, você não é dona da verdade. Nós temos um ponto de vista. E quando a gente acolhe uma pessoa, uma alma, que vem ao nosso encontro, porque o nosso trabalho é servir, é estar junto com a pessoa para apoiá-lo a passar por esse túnel, a levantar-se daquele abismo. Eu quero dizer o seguinte: experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. A energia dessa água sagrada nos abençoa da cabeça aos pés. Então, mais uma vez, experimente, desperte, deseje, decida a acolher os seus medos, a te acolher do jeitinho que você é, com as suas diferenças, porque você não é igual a ninguém, você não tem que ser igual a ninguém. Toda vez que esse sentimento vier à sua mente, pare um minuto. Parafraseando a nossa amiga Kelly, pare um minuto. Olhe para suas mãos. E aqui está a resposta. Esse não é igual a esse, que não é igual a esse, que não é igual a esse, tampouco é igual a esse. Mas que juntos eles exercem uma função. E sem um, eles vão se sentir a falta deles. Então, essa comparação ela é ilusória. Viva da sua diferença. Experimente se conhecer. Experimente olhar para o céu, seu céu íntimo, o seu céu de estrelas. Eu escutei essa semana de uma pessoa que eu atendi, ele me disse assim: eu vivi a minha vida
na sombra de outra pessoa. Olha que consciência e que forte é isso. Eu vivi. Ele falou sem perceber. Quando eu escutei aquilo, eu falei, opa, quão profundo é essa atitude, essa declaração, esse reconhecimento. Ele não quer mais viver numa sombra do outro, numa luz do outro. Ele quer viver a sua luz. E a sua luz, a nossa luz, ela vai ter sombras. Mas é essa dualidade aqui que nos faz ser cada vez mais luz ou cada vez mais sombra. A decisão é de cada um. É necessário experimentar. É um processo, gotinhas homeopáticas, mas é possível. Todos nós merecemos deixar a luz do céu entrar, sentir o gostinho do prazer, do desafio, da ancoragem, da superação. A cada dia, ao acordarmos, ao levantarmos da cama, a gente nos supera. Estarmos vivos e estar abrindo os olhos. E a gente decide como vai ser aquele dia. É por isso que eu reforço. Hoje eu percebi que algumas pessoas que quiseram participar ao vivo aqui junto com a gente. Mas, infelizmente, neste momento, não é possível. É por isso que nós escolhemos abrir um espaço para isso, para acolhermos todos que se sentirem à vontade e chamados, por algum motivo, a estar junto com a gente. Esse domingo a gente teve alguns percalços, mas nós vencemos o medo, a insegurança, o desespero e estivemos lá. Nesse próximo domingo, a gente já entendeu o que aconteceu. A gente pede desculpa aqui àquelas pessoas, várias pessoas que tentaram entrar e não conseguiram, e teve outras questões, mas enfim, entraram pessoas, aquelas pessoas que estavam lá, elas foram muito bem recebidas, ainda nós ficamos imensamente gratos. Então, a gente reforça que no próximo domingo, às 8 horas, na sala Zoom, é preciso fazer a inscrição com antecedência. É preciso se preparar para estar lá naquele momento. Qualquer dúvida, nos mande no direct ou no nosso WhatsApp. A gente vai colocar um outro link a partir de amanhã. Então, se inscrevam. Todos vocês que se sentiram vontade de estarmos com a gente nessa ampliação de grupo, num ambiente seguro, sem julgamento, sem pretensão, sem interesse, além do interesse de ampliar, de co-criarmos, de aprendermos e ensinarmos alguma coisa, porque todos nós temos, a gente oferece e a gente recebe. Estão todos convidados. E eu encerro o dia de hoje com essa mensagem. Experimente tomar um banho de chuva. Experimente tomar um banho de cachoeira. Experimente tomar um banho de sol. Experimente o que você quiser. Mas decida. Conecte-se com você. É um processo. Dani, está sendo um processo engrandecedor estar aqui dividindo essa telinha com você e com todos que estão aqui. Eu tinha medo de te convidar lá atrás, em maio. Tinha medo, mas eu venci o medo. Eu encarei o medo. Eu encarei o leão e vi que aquele leão era apenas um gatinho. E eu acolhi. E a cada dia a gente vem construindo e deixando o nosso legado. Gratidão, gratidão, gratidão. Também sou imensamente grata a cada pessoa que entra, que faz esse propósito mais sentido. Somos potenciais de luz. Somos brilhantes. Mas é preciso fechar os olhos para nos conectarmos
E quando fechamos esses olhos, sem medo, é aqui que encontramos quem somos, esse vazio. Muitas pessoas não conseguem lidar com esse vazio íntimo. E estão sempre colocando coisas. E é nessas coisas que a ilusão se faz. É preciso assumir esse vazio. Deixar que fique tudo escuro. Porque é nesse escuro que a luz se dá. Porque quando eu tenho um ponto de luz na escuridão, já não existe mais escuridão absoluta. É preciso encarar esses vazios sem medo. Porque eu só me expando quando eu abro mais espaço. Gratidão, Alessandra, que possamos cair nessa chuva. E na falta da chuva, que possamos tomar banho de chuveiro, que seja. Mas é preciso se permitir molhar. É preciso se permitir transformar. É preciso se permitir passar pela noite escura da alma. Para então conseguirmos atingir a luz. Esperamos vocês no domingo. Ai, Dani, domingo, 20 horas, quando você já fez tudo o que tinha para fazer. E já está em casa. Ai, mas eu tomei uma cervejinha. Ai, eu tô com preguiça. Ai, eu já tô de pijama. Vai assim mesmo. O bate-papo é gostoso, é leve. Às vezes eu também tô de pijama. Mas eu tô. E tá tudo bem. O importante é a gente mudar essa engrenagem, é se permitir, é querer, é fazer. A trajetória se faz no caminho. E as mudanças se dão na coragem. Alessandra, um beijo para você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida de cada um que passar por este lugar, por esta live. Vamos aceitar a nossa diferença e entender o nosso diferencial. Não é? É isso aí. É isso aí. Beijo, pessoal. Até mais. Beijo. Multipliquem essa ideia para que essa sala faça sentido. Beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.